Quero falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. Paulo Brax, o homem forte de futebol do Galo, resolveu se pronunciar sobre o futuro de Hulk. Vocês sabem que o contrato do atacante só se encerra em dezembro de 26, mas está muito claro que o Sampaoli não pretende utilizá-lo. Até por causa do custo de R$2 milhões, Sampaoli pretende utilizar essa grana com 1 ou 2 reforços. O Paulo Brax disse o seguinte sobre o planejamento em relação ao Hulk, abre aspas, vamos sentar no fim da temporada e avaliar com a comissão técnica e com o Hulk o caminho para 2026, mas ainda está longe. Estamos na véspera de uma final, com ele tendo feito o gol da classificação. Óbvio que o Paulo Brax está se referindo à vitória por 3-1 contra o Del Valle, que colocou o Atlético na decisão da Sul-Americana. Continuando com a declaração do Paulo Brax, temos muita história para contar juntos. Qualquer pessoa diferente que seja dada será tudo. Qualquer passo diferente que seja dado será com todos à mesa. O Atlético não tem pressa para tomar essa decisão. E se depender dos acionistas do Galo e também do Paulo Brax, o Hulk fica para 2026. Quem tem batido na tecla sobre a intenção de liberar o jogador é o Jorge Sampaoli. Qualquer novidade sobre o tema a gente conta para vocês em primeira mão. Velho sonho de Corinthians e Grêmio, Roger Guedes resolveu dar uma entrevista para comentar sobre seu futuro. Primeiro, ele respondeu sobre as propostas feitas pelo Grêmio na última janela de transferências, abre aspas, teve conversa sim, quando eu estava fazendo a pré-temporada na Espanha. Chegaram 2 ou 3 ofertas oficiais do Grêmio. Eles foram crescendo os números, mas nosso presidente não aceitou as propostas, disse o Roger Guedes em entrevista à TNT Sports, se referindo ao Al Rayyan. Ele completa quando perguntado sobre a possibilidade de voltar ao Brasil em breve, talvez na janela de janeiro. Hoje não penso em voltar para o Brasil, principalmente por causa da minha família. Mas você sabe que no futebol, uma hora você está aqui, na outra está lá. Tenho contrato aqui também, tenho que cumprir e estou muito feliz. Só para lembrar que o contrato do Roger Guedes com o Al Rayyan do Catar só se encerra em junho de 2027. E a felicidade que ele citou da família tem muito a ver com sua remuneração. Roger Guedes ganha 5 milhões de reais por mês no clube Qatari. No Brasil ele sabe que não teria a possibilidade de vencimentos tão altos. Negociar com o Al Rayyan é extremamente complicado por conta dos números do atleta. Temporada atual, no começo, de 9 jogos, 8 gols e 1 assistência. Na temporada passada, 39 jogos, 31 gols e 3 assistências. Desde que foi contratado, o Roger Guedes soma 74 jogos, 62 gols e mais 9 assistências. É por causa disso que, mesmo acenando com a possibilidade de uma oferta de 20 milhões de euros do Grêmio, o Al Rayyan se recusou a negociar. Isso significa que dá para imaginar que o Roger Guedes não volte tão cedo ao futebol brasileiro, talvez em julho de 26, em janeiro de 27. Esse é um tema que a gente vai abordar um pouco mais para frente. Sextou e no Galão da Massa, já com o adversário definido para a finalíssima da Copa Sul-Americana. Mas o foco agora é voltar ao Campeonato Brasileiro para buscar a primeira vitória sob o comando do Sampaoli como visitante. O Atlético ainda não conseguiu, com o atual treinador, vencer nenhuma vez distante de Belo Horizonte. E é um confronto direto neste domingo. O Galo vai enfrentar o Internacional no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, domingo 6h30 da noite. O Internacional, após a última rodada, o Galo ultrapassou o Colorado Gaúcho, que vive uma situação muito difícil também no Campeonato Brasileiro. Alto investimento, assim como o Galo, são 2 times que precisam de pontuar. No caso do Galo, Sampaoli, ele não vem colocando mesma escalação de jogo para jogo, a tendência é essa novamente, de que mexa em algumas peças. Tem 2 desfalques certos, jogadores suspensos, Gustavo Scarpa, que já não jogou no meio de semana pela Sul-Americana, agora tem que cumprir também suspensão no Campeonato Brasileiro. E o Guilherme Arana, pelo mesmo motivo, está fora. Do lado do Arana ali, o Caio Paulista deverá ser confirmado. Na vaga do Scarpa, algumas possibilidades, ou a manutenção do que foi o esquema do jogo contra o Del Valle, tem também o Natanael que pode jogar por ali, outras situações que o treinador ainda está pensando na melhor estratégia tática para esse desafio do fim de semana. O Galo que, com a CBF, está conversando para definições de calendário.
Como vai jogar no dia 22 a final da Sul-Americana, tem rodada do Campeonato Brasileiro, o Galo jogaria diante do Fortaleza fora de casa. Esse jogo poderá ser transferido para o fim de semana seguinte, que seria o duelo entre Galo e Flamengo. Mas o adversário, o rubro-negro carioca, está na final da Libertadores na data e não vai poder jogar também. São assuntos que a diretoria de futebol do Galo já está conversando com a CBF.